Eu vou te ajudar agora a conquistar qualquer vaga de emprego. Mas, Naim, como que você consegue me garantir que eu vou conquistar qualquer vaga de emprego? Presta bastante atenção. Se você foi numa entrevista recentemente, você sabe que uma das perguntas obrigatórias que todo RH faz é: qual o seu nível no Excel? Se você titubear para responder isso, ou se você não tiver no seu currículo Excel avançado, você já vai ser cortado. E onde começa o problema? Muita gente coloca no currículo Excel avançado e na primeira semana, quando o gerente, quando o gestor, quando o técnico pede para você fazer uma planilha básica, você não consegue. É por isso que muitas empresas estão aplicando testes. Então eles não te perguntam mais seu nível, eles aplicam um teste e com base no resultado eles te contratam ou não. E é exatamente isso que eu fiz para vocês. Eu desenvolvi um teste difícil, presta bastante atenção. Por isso que eu garanto para vocês, se vocês acertarem, se vocês entenderem todo esse processo que eu vou mostrar para vocês, que eu vou construir junto com vocês, vocês estão aptos a entrar em qualquer empresa hoje de escritório que usa planilhas. Nós vamos resolver diversos exercícios e eu já adianto para você. Se você der conta de entender tudo que a gente vai fazer aqui hoje, você está apto para fazer qualquer teste de Excel, porque é isso que eles cobram. E esse teste que eu preparei para vocês é para uma vaga que realmente vai usar planilhas. Não é para aquela empresa que fica usando a planilha como se fosse o Word, não. É para planilhas de contabilidade, escritórios que realmente usam planilhas para resolver problemas. Você vai ser capaz disso ao entender esse processo. E o melhor, está 100% grátis e você pode baixar, inclusive se você for de RH, estiver assistindo esse vídeo, você vai poder baixar esse teste que eu criei para poder aplicar na sua empresa. Mas assiste até o final, porque além de resolver todos os exercícios, eu vou mostrar qual o jeito correto de analisar o nível da pessoa que resolveu essas questões. Vem comigo. Primeira coisa, pessoal, a planilha de teste de nivelamento, olha só, teste de nivelamento, ela é no Google Planilhas. Naim, por que você fez essa planilha no Google Planilhas e não no Excel? O Excel, galera, ele está ultrapassado atualmente. As planilhas não. O Excel, sim. Por quê? Porque o Excel, primeira coisa, ele é pago. Muitas empresas que dependem do Excel, às vezes você faz uma planilha, ela muda de versão, a planilha para de funcionar. Então, atualmente, o Google Planilhas ele é 100% online, 100% gratuito, está disponível em qualquer empresa. Então, você pode fazer uma planilha no seu computador e ela vai funcionar no computador do seu chefe, do seu gestor, do seu colega, sem problema nenhum. Então, atualmente, é muito mais produtivo você usar o Google Planilhas do que o Excel. Agora, as duas plataformas são muito parecidas. Então, fique tranquilo que você fazendo esse teste, você vai estar apto para lidar com 99% das planilhas disponíveis, dos sistemas de planilhas disponíveis. Mas a minha opinião é, você deve usar o Google Planilhas, porque desde 2015 o investimento dele foi muito maior do que o Excel e ele está imbatível, inclusive com algumas funções exclusivas que são muito poderosas. Beleza? Então vamos lá. 8 exercícios, não necessariamente 8 atividades. Por isso que a gente tem que entender, e lá no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o jeito correto da gente fazer uma análise do resultado. Esse primeiro exercício aqui, galera, olha só, muito comum. Ele quer que a gente use a função se. Vamos ver aqui, ó. Usando a função se, determine aprovado ou reprovado. Será considerado aprovado quem atingiu uma nota, olha só, maior ou igual a 6 nas duas matérias e não apenas em uma. Arrastando para o lado, ó, a gente tem aqui os nomes, as matérias, matemática e português. Vamos resolver isso daqui, galera? Olha só, vamos chamar a função se, e aí ela vai me perguntar, olha só, ela me pede uma expressão lógica. Atente ao exercício, ele quer que você use a função se. A gente poderia usar aqui uma função e também, mas o exercício me pediu para usar a função se. Ele quer uma expressão lógica. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou ver, olha só, é se essa nota, então eu vou selecionar essa célula, se ela é maior ou igual do que ele quer, ó, olha só, maior ou igual a 6. Se ela for maior ou igual que 6, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aprovado? Não. Por quê? Veja bem o que o exercício está falando. Será considerado aprovado quem atingir a nota maior ou igual a 6 nas duas matérias, e não apenas em uma. Então, olha só, eu já verifiquei se é maior ou igual do que 6. Se for maior ou igual que 6, aí eu tenho que fazer uma outra verificação agora. Então, olha só a mágica, eu vou chamar um outro se aqui agora. E o que esse se vai ver? Ele vai ver se essa célula aqui, ela é maior ou igual que 6. Agora sim,
O valor, se for verdadeiro, olha só, aqui sim eu escrevo aprovado. Olha que interessante. Aqui sim eu escrevo aprovado. E caso contrário, eu escrevo o quê? O que ele me pediu ali, ó, reprovado. Detalhe importante. Eu estou aqui no segundo se, eu vou fechar ele. Presta atenção, eu verifiquei se é maior ou igual que 6, e nesse caso é. Aí eu tive que fazer uma outra verificação. Se isso daqui for maior ou igual que 6, é reprovado. Se essa nota aqui, olha só, for menor ou igual que 6, ele vai ser reprovado, tá vendo? Mas eu não resolvi ainda o se não do primeiro se. Por quê? Porque se essa nota for menor do que 6, olha só, é aqui que eu vou colocar o falso. Porque todo esse se aqui está dentro do primeiro se. Olha que legal. Então, a parte final, que é o se não aqui, ó, o valor se falso do primeiro se, eu vou colocar agora, que é o reprovado. E a gente pode testar a validade dessa função que eu criei aqui, arrastando para baixo. Ó. Eu dei um clique na célula, venho aqui no cantinho, ó, e arrasto para baixo. Olha só que legal. Então, ele já analisou todo mundo. Vamos ver se está certinho. O primeiro ele deu aprovado, ó, maior do que 6, maior do que 6. O segundo está reprovado. Veja, ele tem uma nota boa em português e uma nota ruim em matemática. Então, ele está reprovado. Podemos observar que está certinho. Outro aprovado, ó, maior ou igual que 6, maior ou igual que 6. Esse aqui está reprovado, ficou com nota baixa nas duas matérias. Esse aqui aprovado, esse aqui está reprovado. Por quê? Porque foi bem em matemática, porém foi mal em português. Então, primeira parte aqui do exercício resolvida. Agora, olha que legal. Usando uma fórmula, determine a média das notas de português. Galera, média é uma função muito simples no Google Planilhas. Olha só, ele já até me sugeriu aqui. Olha que legal. Eu vou continuar digitando aqui para a gente poder... Observação interessante, galera. Média é uma palavra no Google Planilhas que tem acento, no Excel também. Então, se você coloca só o ME, olha só, não aparece nas opções para você média. Você tem que colocar o acento, olha lá. Média. E ele quer o quê? Média das notas de português. Então, eu vou selecionar o intervalo de português, vou fechar minha fórmula e pronto. Olha só que legal. O exercício não te pediu. Então, você termina o exercício aqui. Se você quiser mostrar para o recrutador, para o examinador, um amplo domínio de Google Planilhas, você pode fazer um arredondamento. Como que você faz um arredondamento? Você poderia vir aqui nas casas, olha só, e ir diminuindo as casas decimais, tá vendo? Ó? E deixar assim. Olha que legal. Mas ele não vai saber, só olhando que você fez um arredondamento. Então, eu faria o seguinte, ó, eu faria um arredondamento por fórmula. Nós temos no Google Planilhas e no Excel uma fórmula chamada arred. Olha que legal. E aí, o que ela me pede? Ela me pede um valor, que o valor já é dado aqui pela função média. E aí ela me pergunta quantas casas que eu quero fazer de arredondamento. E é só 2. Então eu vou fazer isso, olha que legal. E aqui, por que ele tá fazendo isso? Ele tá me dando esse tanto de casa, porque eu cliquei aqui, ó, tá vendo? Então eu vou voltar. Eu fiz manualmente aqui, ó. Mas agora, por padrão, ele vai sempre, do jeito que eu fiz aqui, por padrão, ele vai me dar sempre 2 casas decimais. Então, eu faria isso para mostrar amplo conhecimento para o recrutador. Mas você não é obrigado a usar essa função arred, porque, veja, o exercício te pediu apenas a média, tranquilo? O último exercício aqui da primeira parte é, usando uma função, determine a segunda maior nota. Isso aqui é muito legal. Por quê? Muita gente não sabe usar as funções básicas no Excel e no Google Planilhas. E a função maior, ela é uma função básica, porém, ela é muito poderosa para alguns contextos, principalmente para análise de dados. E o maior uso dela é porque ela te permite analisar não apenas o primeiro valor, mas qualquer valor que você quiser. E veja que a função ela é muito clara, ela não quer a maior nota. Porque se você quisesse a maior nota, você poderia simplesmente classificar aqui do maior para o menor. O que ela quer pegar é a segunda maior nota de matemática. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, eu vou chamar a função maior. Vou chamar a função maior e ele quer de matemática. Então, os dados estão aqui, ó. E eu não vou passar mais nenhum parâmetro. Olha só o que ele vai me dar, erro. Por quê? Porque a função maior, ela me pede um segundo argumento, que é o n. E o n é o número maior que eu quero. N1 significa que eu quero o maior número. N2 significa que eu quero o segundo maior número. Eu vou colocar 1 aqui só para vocês verem o que ela vai retornar. 9. Por quê? Porque 9 é a maior nota. Se por um acaso eu venho aqui e troco... Olha só, esse exercício não é fácil, galera. É avançado. Você precisa ter um domínio das fórmulas para saber isso. Se eu venho aqui e coloco 2, agora ele vai me dar a segunda nota.
E observa que a segunda nota maior aqui é a nota 8. Exercício resolvido. Bora para o segundo exercício. O primeiro a gente já gabaritou. Galera, vamos dar uma olhada aqui, ó. A tabelinha aqui, ela é igual ao do exercício anterior. E o exercício aqui está falando para a gente, ó. Os dados acima foram copiados do exercício anterior. Sua tarefa aqui é usar a formatação condicional para alterar a cor de fundo das células. Então, formatação condicional, galera, é essencial em qualquer planilha. A gente pode fazer diversas coisas automaticamente por formatação condicional. E é exatamente esse conhecimento que o exercício quer de você. Por quê? Porque aqui você tem um intervalo pequeno. Mas você poderia ter um intervalo gigantesco. E quando a nota for alterada, automaticamente ele vai colorir a célula. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar os campos que ele quer formatar condicionalmente de acordo com a nota. E veja, se a nota for maior ou igual que 6, verdinho, menor do que 6, vermelho, justamente para a gente saber se o aluno foi bem ou foi mal nesse caso aqui. Então, a gente vai vir em formatar, olha que tranquilo, formatar, formatação condicional. E aqui é legal, porque nós temos diversas possibilidades de formatação condicional. Se você clicar aqui, olha só as opções. Então, é interessantíssimo que você domine todas elas. No caso do exercício aqui, a gente está trabalhando com valores de nota. Então, a gente quer saber exatamente se um valor, olha só, ele é maior ou igual. Então, tem essa opção aqui, ó, maior ou igual a. E nesse caso, a gente quer o quê? Maior ou igual que 6. E aí a gente vai formatar como, ó, eu vou clicar aqui e olha que legal. O exercício, ele tem uma agulha. Olha aqui, ó, ele tem uma agulhinha. Eu vou clicar nela para ficar 100% igual ao exercício quer. E vou selecionar aqui porque ele copia a cor para mim. Eu poderia escolher a cor manual, mas fazendo dessa forma, eu consigo selecionar exatamente a cor que ele quer, ó. Olha que legal. Vou lá mostrar de novo para vocês. A agulhinha, cliquei ali, tá vendo? E a cor de fundo, eu vou deixar preta, preta mesmo, beleza? Deixa eu clicar aqui, cor de fundo preta. Isso aqui, galera, já é suficiente, olha lá, já formatou pra gente. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui adicionar uma nova regra, porque o intervalo é exatamente o mesmo, ó, de B2 até C7. O intervalo é o mesmo. E agora, eu vou fazer uma outra regra que é menor que. Olha que legal, maior que, menor que. E é menor do que quanto? Menor do que 6. Olha que legal. E como que a gente vai formatar? A mesma coisa. Eu vou pegar a agulha, eu quero esse vermelho aqui, vou deixar o texto de preto também. Olha que bacana. Vou concluir e está formatado condicionalmente. Qual que é a vantagem disso daqui? Ó? É automático. Ó. Se por um acaso o Gustavo aqui ó, tirou 5, tá vendo? Ah, lancei a nota errada dele, não foi 9 não, foi 5 também em matemática. Olha o que acontece. Ah não, ele tirou 9 em português. Olha o que acontece. Então a gente está brincando com os números aqui e automaticamente a célula está sendo formatada condicionalmente. Esse é o poder da formatação condicional. Se você não domina isso, dá uma estudada, porque as possibilidades são imensas, tá? E você consegue deixar a sua planilha muito dinâmica e com certeza vai chamar a atenção do seu gestor e possivelmente você vai conseguir uma melhor colocação no mercado justamente por dominar esse tipo de coisa. O segundo exercício era só isso, a gente já concluiu. Vamos ao terceiro. Galera, o terceiro exercício, olha só, o que ele quer? Ele quer verificar usando uma função que verifique se o conteúdo da célula é um e-mail válido e retorne true ou false. Por que está true ou false? Porque, por mais que o meu Google Planilhas aqui esteja em português, fórmulas de verdadeiro e falso, geralmente elas retornam um valor em inglês, tá, galera? Alguns podem traduzir para português, outras não. No nosso caso aqui, a gente vai ver que vai ficar true ou false, que é a mesma coisa aqui, verdadeiro ou falso, tá? E aqui uma dica para vocês, ó, mais um dos motivos da gente estar sempre usando o Google Planilhas. Para a gente fazer esse tipo de coisa, você precisa de uma função muito nova, muito recente. Versões antigas do Excel não vai ter essa opção disponível. Por quê? Com o passar do tempo, com as evoluções, né, com o uso da internet, foi necessário acrescentar novas funções. Isso não estava disponível lá atrás. No Google Planilhas é tudo de graça e tudo automático, atualiza sozinho. Então eu vou vir aqui agora e eu vou conseguir chamar a função que verifica isso, que é igual a presta bastante atenção, com acento, tá? E-mail. A função que eu vou chamar aqui chama e-mail. Nain, não apareceu a função e-mail. Por quê? Porque no Google Planilhas, tá? Se você estiver usando uma versão nova do Excel, você pode encontrar essa função, e-mail. No Google Planilhas, essa função específica ainda não foi traduzida. Então ela está em inglês. Como que seria e-mail em inglês?
is e-mail. Olha só, galera, is e-mail. Então tá em inglês, aí no caso em inglês é sem acento. E aí eu simplesmente pergunto para ela, olha só, ela me pede um valor, eu vou passar esse e-mail e essa função, ela sabe se é um e-mail ou não. Ela mesma já me sugeriu para completar para baixo, eu vou aceitar. E o que o Google Planilhas fez para mim? Tá? Fez um preenchimento relâmpago. Ele simplesmente já atualizou para baixo. O que essa função está fazendo? Ela consegue ver se o texto que está aqui, se ele tem todas as características de um e-mail. Por que esse aqui é falso? Porque tem 2 arroba. Olha só. Por que o primeiro é falso? Porque ele não tem o arroba. Por que ele tem aqui 2 verdadeiros? Ó, porque tem tudo certinho, tá vendo? Ó, tem um arroba, tem o ponto .com. Esse aqui também tem um arroba, tem o ponto .com. Esse aqui tem arroba, mas não tem o ponto .com, tá vendo? Então essa função, ela é interessantíssima quando você trabalha com base de dados, que tem dados de cadastro. Geralmente a gente tem e-mail no cadastro. Então usando essa função, você consegue ver se aquele e-mail é válido ou não. Então você consegue resolver esse problema antes de fazer alguma coisa. Você poderia, por exemplo, aqui agora, olha só como é que é legal juntar as coisas. Usar uma formatação condicional. Porque se você usa uma formatação condicional aqui, você consegue visualizar facilmente quais e-mails estão com problema. Olha que legal. O exercício 3, ele tem mais coisa, galera. Isso aqui é bem avançado, a gente vai usar muito isso aqui na prática, principalmente para análise de dados. Olha o que ela está fazendo. Ela está me pedindo, ela já está me dando uma dica, usando a função conte-se para mim determinar quantas vezes a palavra Naim aparece no intervalo de A2 a 7. Naim é meu nome, né? Eu fiz propositalmente, olha só, todos os e-mails ali, coloquei meu nome, porque agora a gente tem que contar isso. E aí, qual que é o segredo, galera? O segredo, poucas pessoas sabem isso, isso aqui é muito útil. Se você chamar a função, veja bem, conte.se, e aí ele já me falou o intervalo, ó, esse aqui é o intervalo, ó, até aqui, beleza? De A2 até A7. Se por um acaso eu vim aqui e procurar a palavra Naim, lembrando que texto sempre entre aspas duplas, se eu procurar Naim, vamos ver o que ele vai retornar? 0. Uai, Naim, olha o tanto de Naim que tem aqui, ó. 1, 2, 3, eu não vou contar porque a função vai contar pra gente. Por que ele retornou 0? Porque ele só consegue contar, deixa eu apagar aqui para vocês verem, ó. Se por um acaso tiver somente o texto, olha só, contou 1, tá vendo? Quando tá com mais textos, isso aqui é um texto só para ele não consegue entender. Então tem um macete aqui muito útil para você conseguir contar. Inclusive tem aulas aqui no canal grátis que eu ensino a fazer mapa de palavras, contar palavras no Google Planilhas. E aí você precisa usar exatamente isso daqui, que é o quê? É colocar um asterisco antes e um asterisco depois. Com isso, a função conte-se, olha que legal, ela consegue contar mesmo se tiver no meio. Vocês estão entendendo? Mesmo se tiver no meio, ela vai conseguir contar pra gente. Então o segredo é exatamente esse, ó. Colocar um asterisco antes e um asterisco depois. Agora, olha que legal aqui. Nós vamos usar, usando a função conte-se, determine quantos e-mails são válidos. Essa atividade é muito parecida com a função anterior. A diferença é que agora, olha só tem a palavra falso ou verdadeiro. Então, eu não preciso colocar com o asterisco antes. Veja só, ó, igual a conte.se, ele quer contar aqui. Então, a gente vai selecionar esse intervalo. E a gente vai procurar, ele quer saber, olha só, quantos e-mails são válidos. Os e-mails válidos são os que estamos retornando true. E true, olha só o segredo, galera. True, ali, ele é um resultado, ele não é um texto. Entende? True é um valor, valor verdadeiro, e false é um valor, valor false. Não é a mesma coisa de eu escrever falso ou verdadeiro na célula. Então, existe no Google Planilha a condição verdadeira, e no Excel também, a condição verdadeiro e a condição falso. E eu posso escrever tanto em inglês quanto em português. Eu vou escrever em português, verdadeiro, olha que legal. Então, eu posso simplesmente escrever verdadeiro. Ele vai verificar para a gente o que é verdadeiro. E já retornou 2. Olha que legal. Então veja que eu não digitei um texto. Se por outro lado eu vim aqui e escrever true, que é o texto que está lá, olha só, vamos ver. Ele conseguiu identificar também. Por quê? As planilhas mais novas, mais uma vez, o motivo da gente usar o Google Planilhas que é 100% atualizado, 100% grátis. As versões mais novas, elas são inteligentes. Eles conseguem entender que é praticamente a mesma coisa, um valor ou um texto. Então, ela veio aqui e conseguiu traduzir esse true para pegar o valor que está ali, mesmo não sendo um texto.
Isso não é um texto, e aqui eu escrevi um texto. Se eu escrever verdadeiro, vocês acham que ela vai conseguir? Olha só, escrevi verdadeiro, olha só, não conseguiu. Porque agora, olha que legal, olha a sacada. Se eu escrever a palavra verdadeira, ela é uma palavra, e o valor aqui é o valor true. Agora, se eu escrever o valor como texto, ela já consegue entender. Olha que bacana. Então eu vou vir aqui e vou deixar como estava. Eu escrevi verdadeiro aquela hora e agora eu vou escrever true. Olha lá, deu o mesmo resultado, beleza? Isso aqui, galera, importantíssimo. Poucos cursos de planilhas te ensinam isso da forma que você realmente vai usar no dia a dia, que é da forma que eu estou te ensinando aqui, tá? Vamos para o exercício 4? Galera, bem tranquilo, isso aqui você tem que saber, tá? Quem trabalha com planilhas precisa aplicar filtros. Usando um filtro, mostre apenas as pessoas que tiraram nota maior ou igual a 8 em português e maior ou igual a 5 em matemática. Muito tranquilo, ó. Vamos aplicar, ó, vou selecionar esses 3 campos, eu vou vir aqui em dados e eu vou criar um filtro. Olha que legal. E aí, vamos por partes. Qual que é a primeira parte? Quem tirou nota maior ou igual a 8 em português? Então eu vou vir aqui nos filtros, por condição. Olha só, nós temos por valor e por condição. Qual condição que eu quero? Mesma coisa da formatação condicional. Tá vendo que eu tenho as opções aqui? Nesse caso eu quero maior ou igual e eu quero 8. Então eu vou fazer isso, maior ou igual a 8. Automaticamente ele filtra pra gente, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Condição maior ou igual, que não salvou, né? Maior ou igual que 8, ó. Maior ou igual que 8. É aqui nesse campo. Aí eu vou salvar ele. Filtrou para mim, tá vendo? Agora eu quero que em matemática, olha só, maior ou igual, olha só que legal, ó. Maior ou igual a 8 em português e maior ou igual a 5 em matemática. Aqui, ó, mesma coisa. Condição maior ou igual, só que em matemática ele quer 5. E lembrando que eu apliquei o filtro primeiro, ele já filtrou. E o segundo filtro ele vai olhar só nesse intervalo aqui, ó. Então, maior ou igual que 5 que matemática, olha só, 3 pessoas que deu aqui, tá vendo? Então, os 2 filtros foram aplicados, ele fez as 2 coisas ao mesmo tempo. Tranquilo? Uma coisa legal, o exercício não pediu, eu vou limpar os filtros aqui, ó. Vou remover o filtro, tá? Voltou ao normal. O exercício não pediu. Mas existe uma função chamada filtro no Google Planilhas e nas versões mais recentes do Excel e pagas, né, também. Essa função filtro, olha que legal. Vamos pegar um intervalo? Ela me pede um intervalo e aqui ela vai me pedir condições. E aí, qual condição que eu vou aplicar nela? Ó? Eu vou aplicar a condição de esse intervalo aqui ser maior ou igual, olha só que legal, que 8. Vamos ver se essa função filtro funciona então. Olha que legal! Então ele já filtrou para a gente aqui, mas observa que eu trouxe só uma condição. No caso, galera, observa que esse aqui já vai ser o resultado final, porque a nossa segunda condição é a nota ser maior do que 5 em matemática. E aqui os 3 já são maior do que 5 em matemática. Mas vamos colocar uma condição, então, da nota ser maior ou igual que 7 em matemática? E aí o critério vai ser, então, porque aí vai filtrar mais, ó. O segundo critério vai ser a nota ser maior, olha só, maior ou igual que 7 em matemática. Então, usando a função filtro, olha que legal, só trouxe a Ellen, galera. Então, eu particularmente não uso mais esses filtros manuais. Eu só uso filtros dinâmicos com a função filtro, tá? Mas fica de dica para vocês. Isso aqui é só se você quiser impressionar o examinador, porque ele pediu um filtro simples que a gente fez aqui, né, inserindo em dados, criar filtro. Beleza? Vou só fazer um teste aqui para mostrar para vocês, porque olha só, se eu vim aqui nessa nota 5 e colocar uma nota 8 automaticamente aqui, olha que legal, já trouxe o Bruno e a Ellen também. Então, só para vocês verem que legal que é. Deixa eu voltar a nota, eu vou excluir essa função, mas fica de dica para vocês, tá? Função filter no Google Planilhas e função filtro no Excel nas versões mais recentes. Ao exercício 5, galera, bora! Aqui é mais legal, mais divertido. Por quê? Porque ele não está me avisando qual fórmula que é. Eu vou ter que pensar na fórmula. O que ele quer aqui, ó? Usando uma função, né, uma fórmula, determine quantas pessoas ao mesmo tempo são sexo feminino e têm 24 anos ou mais. Observa que esse teste aqui, galera, ele é voltado para análise de dados.
E é isso que as empresas precisam. Hoje, atualmente, nós temos informações disponíveis na internet. Temos os chats inteligentes como o Gemini, o GPT. Então, o que a gente precisa ter é um poder analítico muito grande para trazer resultado para a empresa. E quem tem isso, sai na frente. É por isso que esse teste, observa, ele te produz um senso crítico avançadíssimo para você produzir dados na empresa que você trabalha ou na sua própria empresa e para que você consiga analisar e resolver problemas. Isso aqui é um problema muito real. Você precisa de fazer esse tipo de análise. Classificar, por exemplo, os clientes em grupos. Então você usa critérios múltiplos. Então nenhum exercício é à toa. Sempre tem um motivo e você precisa extrapolar o exercício para poder pensar na sua realidade. Esse é um dos meus papéis como professor de planilhas. Eu sempre tento incentivar os meus alunos e mostrar para os meus alunos caminhos. E como eu estou produzindo esse conteúdo grátis aqui no YouTube, eu também sinto professor de vocês e é por isso que eu vou dando essas dicas que são fundamentais. Beleza? Então vamos pensar nisso daqui, ó. 2 critérios ao mesmo tempo, tá? O que a gente vai fazer, galera? Ó, ele quer que eu conte alguma coisa? Não. Ou quer? Vamos ver. Usando uma função determine quantas pessoas. Ele quer que eu conto. Eu tenho funções de contagem no Google Planilha, começando com conte. Então, olha só, eu posso usar um conte-se. Aqui, nesse caso, eu tenho 2 características que eu preciso contar. Então, eu vou verificar essa outra função, conte-sis. Por quê? Porque ela me permite mais de um critério. Primeira coisa, qual que é o intervalo onde eu vou, olha, presta bastante atenção, intervalo onde eu vou analisar o critério. Presta atenção. Eu vou analisar, o primeiro critério é se ela é mulher. Não é isso? O primeiro critério é se ela é mulher. Nesse intervalo aqui, qual que é o critério, então? Ser, entre aspas, porque é um texto, né, do sexo feminino. Aí eu vou escrever, ó, feminino. Se eu fechar essa fórmula aqui, ó, vou fechar. Essa função funciona. Mesmo sendo um conte-sis, ela consegue contar com apenas um critério. Mas agora eu vou colocar o segundo critério. O segundo critério vai ser aqui, ó, nesse intervalo. E qual que vai ser o critério? Ser, aqui é legal, porque tem que ser entre aspas, tá, galera? Ó, maior ou igual a 24. Lembre-se disso, tá? Quando você for escrever, olha só, essa função ela pede um texto, então eu coloco maior ou igual que 24, que é o que eu quero. Se você não colocar dessa forma, não vai funcionar. Agora, são apenas 2 pessoas. E se a gente olhar, olha só, a gente conseguiu fazer um critério múltiplo avançadíssimo com a função conte-sis. Então, o conte-sis, ele só vai contar se atender todos os critérios. Lembrando que não precisa ser 2 critérios, pode ser 1, né? Mas aí não é conte-sis. Você não precisa do conte-sis para um critério, só você pode usar o conte-si. Mas vai funcionar o conte-sis também. E o conte-sis não é só para 2 também, pode ser 3, 4, quantos critérios você quiser. Se você observar, essa aqui é feminino, mas tem só 23 anos, não entra. Essa daqui entra, essa daqui também tem menos de 24 anos e essa daqui tem mais. Então, por isso que o resultado foi 2, exercício resolvido. Aqui, galera, né, quem achou que não ia ter um PROC-Vzinho, acertou, porque ninguém usa mais PROC-V. PROC-V foi uma função muito importante, tá, galera? Porém, desde 2019, ela foi substituída pelo PROC-X. Se você estiver usando uma versão, olha aí, mais uma vez eu falando do Excel, se você estiver usando Excel 16 ou anterior, não vai ter a função PROC-X nele, e ela é muito mais poderosa do que o PROC-V. O exercício aqui ele já está atualizado. Você precisa de uma Excel 2019 ou superior para usar essa função. E Google Planilhas é grátis, galera, é atualizado automaticamente. Qualquer planilha do Google que você abrir tem a função PROC-X de graça para você. Essa função ela é muito mais poderosa, né? E serve justamente para a gente fazer consultas em banco de dados. Então, qualquer teste de nivelamento de Excel que você for fazer ou de Google Planilhas, você precisa dominar a função PROC-X, tá? Ela é muito útil e muito prática. E muito, detalhe, muito mais fácil de usar do que a função PROC-V também. Tá? Como que a gente vai usar ela? Aqui ela já está me dando uma dica. Ela está pedindo para eu procurar a idade, tá vendo? E retornar o nome da pessoa. A idade está aqui. Se fosse um PROC-V, você não ia conseguir fazer isso, porque o PROC-V sempre procura o nome na primeira coluna, tá? Aqui a gente vai procurar a idade da pessoa, olha só que legal. E com base na idade, ó, 31, tá nessa linha, vai retornar o quê? Douglas. É isso que o PROC-V Desculpa, é isso que o PROC-X faz. Se eu tivesse aqui 27, ele ia achar essa linha e ia retornar para mim a Helena. E olha como é que é simples usar o PROC-X. Eu vou chamar a função, né? Ele já me pediu PROC-X. E aqui, ó, chave de pesquisa. Qual que é a chave de pesquisa? Essa célula, certo?
Agora, onde que eu vou procurar? Olha que legal. É muito intuitiva essa função. Vou procurar aqui. E agora, onde que eu vou colar? Vou buscar o resultado. Eu não quero o nome, então é na coluna 1. Olha que bacana. E se eu não encontrar, o que que eu retorno? Eu vou escrever assim, ó. Não encontrado. Não encontrado. E vocês vão ver que é legal esse não encontrado. Por que que é legal? Ó, trouxe o Douglas. Se eu mudar aqui para 23, vai trazer automaticamente, olha só, Ana. Se eu mudar aqui para 9, vai trazer automaticamente quem? Gustavo. Agora vamos colocar uma idade que não tem? 55. Olha o que que ele traz. Não encontrado. O PROC-X, galera, ele é muito usado porque é uma função que busca no banco de dados automaticamente para vocês informações. Você poderia ter uma validação de dados aqui também, poderia ter uma caixa de seleção para você ir trocando e retornar várias informações. Imagina que você tem um cadastro da Helena, nome, telefone, endereço, idade, profissão. Você simplesmente procura o nome dela e já retorna todas as informações sem ter que ficar buscando manualmente. É muito poderoso isso daqui. E é exatamente esse tipo de coisa, claro, de forma simples, mas é esse tipo de coisa que a atividade aqui de baixo está pedindo. Ó. Eu já criei aqui para vocês uma caixa de seleção, tá? Por quê? Porque a gente vai retornar dinamicamente aqui informações do Douglas. Olha que bacana. Continue usando a função PROC-X. Só que agora você vai concatenar informações com base no nome da pessoa. O resultado deverá ser uma frase completa. Então eu não quero retornar só uma coisa. Olha só o que eu quero retornar. O nome da pessoa é do sexo tal e tem tal idade. Então, tal anos de idade. Então eu preciso fazer uma fórmula aqui que vai me retornar um texto completo. Como que a gente faz isso? Aqui já está dando a dica para vocês. Está falando que vai concatenar. Então a gente já vai chamar aqui, ó, igual a concatenar. Olha só que legal. A função concatenar, você pode usar ela? Pode, mas não precisa. Por quê? Porque no Google Planilhas e no Excel, você pode concatenar informações simplesmente usando o e-comercial. Eu vou mostrar isso para vocês. A primeira coisa, olha só que legal, é o nome da pessoa. Então eu vou fazer assim, ó, igual a isso aqui, o nome da pessoa. Ó que legal, já está retornando o nome. Vocês concordam para mim? Mudei para Bruno, olha lá, eu estou pegando o nome ali, ó, resolvi esse problema. Então eu vou concatenar isso com, olha só, o texto agora é do sexo, olha que legal, é do sexo, e vou fechar o parênteses. Olha que bacana, Camila é do sexo. Se eu troco, ó, Bruno é do sexo. E aí, isso aqui é dinâmico, porque o Bruno é masculino, a Ana é feminino. Então agora a gente vai fazer o PROC-X. Olha que legal, para trazer o sexo. Então agora eu vou concatenar isso dali com o meu PROC-X. Galera, isso aqui é muito poderoso. E aí o que que eu vou procurar? O nome. Onde que eu vou procurar o nome? Na primeira coluna. E se eu encontrar o nome, o que que eu vou retornar? O sexo. Se eu não encontrar, o que que eu vou fazer? Eu não vou retornar nada, tá? Vou deixar em branco assim, porque não faz sentido retornar nada. A gente faz esse tratamento no final, beleza? Vou simplesmente finalizar. Ana é do sexo feminino. Bruno é do sexo masculino, tá? 100% funcional. Só que ele quer mais coisa, então a gente continua concatenando com, olha o texto. E tem, olha que legal, e tem, fecha, concatena. Agora ele quer o ano, a idade. A idade eu vou concatenar de novo com esse PROC-X, só que detalhe, ao invés de retornar a coluna B, eu vou retornar a coluna C, que é a coluna da idade. Olha que legal. E aqui no final eu ainda tenho que fazer mais uma concatenação, porque depois da idade ainda tem um textinho, ó, anos de idade. Então eu concateno com anos de idade. Esse exercício aqui é avançadíssimo. Aqui, ó, você já terminou o exercício. Ele me deu um aviso ali, vamos ver do que é. Não tem esse parênteses, né, porque eu não coloquei uma fórmula por fora. Ó, Bruno é do sexo masculino e tem 14 anos de idade. Ficou colado aqui, ó. Então, o que que eu faço? Ó, dou um espaço para ficar bonitinho. Ó, que legal, mais bonito, 14 anos de idade. Vamos ver aqui, mais uma pessoa para ver se funcionou. Gustavo é do sexo, olha que legal, galera, dinâmico, e tem 9 anos de idade. Ana é do sexo feminino e tem 20, parece mágica, mas é Google Planilhas. Dá para melhorar isso aqui? Você já terminou seu exercício, mas, tô fazendo a prova, tô com tempo, quero impressionar o examinador, faz um tratamento de erro aqui, ó. Veja bem, se eu apagar o Ana, o que que vai acontecer? Vai ficar uma mensagem feia. Nada é do sexo nada e tem nada anos de idade. Não ficou ridículo? O que que você vai fazer? Você vai fazer um tratamento de erro aqui, ó. O exercício não te pediu, mas se você faz isso aqui, o recrutador olha, ele fica impressionado com você. Você vai escrever aqui, ó,
se isso daqui for diferente de nada, olha só quanto avançado é isso aqui. Eu já estou te ensinando coisas além, para você ser um impressionador. Se for diferente de nada, significa que está preenchido. Aí sim, você vai retornar tudo isso aqui. Aí sim, você vai retornar tudo isso aqui. Agora, se não, olha só, se não tiver diferente de nada, você retorna em branco. Olha que legal, que maravilha. Olha que maravilha. Coloquei Ana, trouxe a mensagem. Coloquei Douglas, trouxe a mensagem. Apaguei o texto, ficou como? Em branco. Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês em branco, né? Então, pausa o vídeo e anota a fórmula para vocês poderem testar, né, galera? Porque isso aqui é muito poderoso. Vai te trazer aí um aumentinho, eu garanto para vocês, tá? Qualquer chefe fica impressionado quando você chega com uma planilha útil e bem produzida, galera. Não tem erro. Não é à toa que se você for lá no Insta e vai lá no Insta me seguir, vocês vão ver. Eu dobrei meu salário 7 vezes por dominar planilhas. Vocês não entenderam errado. 7 vezes dobrei o meu salário por dominar planilhas, tá? Ninguém quer saber se você sabe fazer planilhas, mas eles querem ver o resultado. E é isso que você vai fazer. Você vai aprender, você vai dominar e você vai chegar com análise de dados poderosas para o seu chefe. Ou, se você for o gestor da sua própria empresa, você vai visualizar na prática o quanto que as planilhas vão te ajudar a organizar suas informações para lucrar muito mais. Vamos caminhando aqui para o final. Exercício 7, galera, tabela dinâmica. Eu, particularmente, não gosto de tabela dinâmica. Alguns examinadores ainda usam, tá? Eu, particularmente, não contrato visando uma pessoa que sabe fazer tabela dinâmica. Por quê? Porque essas funções todas que eu estou trazendo para vocês, conte-se, conte-sis, filtro, o Google Planilhas tem uma função exclusiva chamada Query, permite fazer filtros avançados, eu acho muito mais prático e poderoso, tá? A tabela dinâmica foi muito útil no passado, atualmente eu não vejo mais, então eu estou trazendo isso daqui para vocês porque é a realidade. Algumas empresas ainda cobram isso. Eu, particularmente, não gosto. Inclusive, no meu curso de Google Planilhas, eu tenho exatamente essa base de dados e eu produzo análises muito impactantes com elas, sem usar a tabela dinâmica. Então, uma aula de dashboards, com base nisso aqui, eu faço uns 10 gráficos só com isso daqui, tá? Gráficos dinâmicos, análise dinâmica, muito bonita, sem precisar de tabela dinâmica. Mas agora, é claro, a tabela dinâmica, ela é útil sim em alguns casos, e é por isso que alguns examinadores gostam de cobrar isso para vocês. Então, eu achei interessante, tá? Uma pessoa precisa saber o que é uma tabela dinâmica. Então, é interessante ter esse exercício aqui nesse sentido. Como que a gente faz uma tabela dinâmica? Bom, primeira coisa é selecionar os dados. E o que o exercício quer? Ele quer que eu faça uma tabela exatamente igual a essa. Ele já fez uma tabela aqui, eu simplesmente tenho que fazer uma igual. Então, eu seleciono os dados, eu vou vir aqui, olha só que interessante, ó, inserir, e aqui já tem a opção de tabela dinâmica. E tabela dinâmica, galera, ó, ele vai me perguntar se eu quero criar uma nova aba, no caso, eu vou usar a existente, tá? E aqui, ó, eu vou colocar a minha tabela dinâmica aqui, ó, nessa célula aqui, beleza? E olha que legal, eu vou criar, e ele já criou para mim, e o legal é que ele já me dá sugestões, ó, olha que bacana, de opções aqui, de tabelas. No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou analisar, porque ele está me pedindo, ó, aqui onde está a marca, olha só, ele colocou a soma da receita. Olha só onde é que está a marca, na linha, tá vendo? Então, aqui, na verdade, eu vou colocar, vou apagar a marca, e eu vou colocar receita na linha. Olha que simples, eu simplesmente arrasto para cá. E o que ele quer? Ó? Soma da receita. Olha que legal. Então aqui, ó, eu coloquei, ó, na verdade, o que está aqui é modelo na linha. Soma da receita não está na linha. Provavelmente está aqui na coluna. Então, você não precisa dominar, você tem que entender o negócio. Olha só que legal. O que ele está colocando na linha, na verdade, são os modelos. Eu vou pegar o modelo e vou arrastar para a linha. Olha que legal. Olha que bacana. É muito divertido isso daqui, galera. Se você observar, olha lá. O que a gente tem aqui, ó? Na verdade, o que ele está colocando a soma, olha aqui, ó, a soma está em valores, a soma da receita está em valores. Então, na verdade, vamos trazer ela para cá, ó. Olha lá, ó, a soma dos valores está aqui, ó, no final. Tá vendo só? Total geral. Está dando esses 178 mil. Nossa planilha não está igual. Olha só que bacana. A gente tem nas colunas a receita. Então, agora, observa aqui, ó, CG 160. CG 160, 8 mil, tá vendo? Ó, que tá exatamente igual aqui. Por que a ordem aqui tá diferente? Ó, ele colocou ali em cima, olha só, nas colunas,
as marcas. Então a gente precisa ainda colocar as marcas nas colunas. Vamos trazer a marca para a coluna. E agora sim, galera, ó, agora sim a gente fez de forma muito dinâmica uma planilha, ó, igualzinha àquela outra. Por que que a ordem está diferente? A ordem está diferente porque tem muito a ver com o jeito que eu selecionei os dados. Mas o que importa aqui para a gente não é, veja bem, ó, não é exatamente a ordem, e sim os valores. Observa que aqui, ó, tá vendo só? Se eu faço desse jeito aqui, ó, olha lá que legal. Aí sim vai ficar igual. Mas ficar expandido ou não, não tem problema. Aqui, ó, tá resumido. Então ele quer resumido. Você vai deixar igual. O exercício está pedindo para você deixar igual. Esse é seu papel. Veja que, do jeito que eu construí aqui, eu meio que fingi para vocês que eu sou uma pessoa leiga, né? Ou seja, eu fui testando as informações. E a prática, né, o uso da planilha dinâmica, da tabela dinâmica, é isso. Muitas vezes você não sabe exatamente o que você quer e você justamente brinca com ela. Ah, vou colocar na linha, vou colocar nos valores. Então, se você clicar aqui agora, olha só, você consegue voltar para ela e veja o que, que a tabela dinâmica tem. Linha, coluna e ela tem valores. Você pode trocar as informações de lugares, tá? E brincar apenas com o que você quer. Você tem essa opção, entende? Você pode fazer do jeito que você quiser, trocar. É por isso que chama dinâmico. Você troca as coisas de lugar de forma dinâmica. Mas, é claro, já disse para vocês, atualmente, né, no meu curso eu ensino isso muito bem, nós temos formas mais profissionais e mais dinâmicas do que a própria tabela dinâmica. Beleza? Mas fica aí de dica para vocês. É bem tranquilo mexer com tabela dinâmica. Não é um bicho de 7 cabeças, igual algumas pessoas falam, não. É pelo contrário. É muito simples, vocês viram, né? Eu selecionei os dados, já inseri aqui, inseri. E a partir daí eu simplesmente vou brincando com os dados aqui para mostrar na tela o que eu quero. Exercício feito, tranquilo? Vamos ao último exercício então. Olha só, esse aqui é muito legal. Isso aqui sim é uma análise que eu acho mais divertida, mais útil do que a própria tabela dinâmica. Vamos ler com calma. Com base nos dados do exercício anterior, produz um gráfico dinâmico que mostre receita e modelos de moto de uma marca específica será selecionado por uma caixa de seleção. A caixa de validação de dados já foi construída. Produza o gráfico de modo que, ao alterar a marca pela caixa de seleção, as informações solicitadas sejam atualizadas. Então a caixa de seleção já está aqui, ó. Troquei para Yamaha, ele quer que o gráfico mova para os dados da Yamaha. Vamos ler de novo para ver o que ele quer. Ó, quer que mostra receita e modelos. Receita e modelos. Então, vamos voltar no exercício anterior para a gente ver. Nós temos as marcas aqui e temos os modelos e por último ele quer que retorne a receita, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? A marca, ele já está me dando aqui. Então eu tenho que fazer um filtro aqui para retornar para a gente os modelos da marca. Como que eu faço isso? Ó, função filter. Olha que legal. Isso aqui é muito avançado, tá, galera? Quem der conta de fazer isso daqui, claramente vai ser colocado no nível mais alto. Porque isso aqui é bem avançado, porém, é muito útil também, tá? Sêniores, né, profissionais sêniores sabem e precisam fazer esse tipo de análise. Olha só, vou chamar a função filtro e ela me pede um intervalo. O intervalo que eu vou filtrar é, no exercício anterior, olha só, eu vou filtrar esse intervalo aqui desses modelos, beleza? Qual que é o critério? Tá escrito nessa coluna, olha só que avançado, nessa coluna tem que estar escrito, olha só, igual, tem que ser igual a esse texto aqui. É isso, porque esse texto não vai mudar dinamicamente. Ó, vamos fechar a fórmula e vamos ver. Ó, esse texto não vai mudar dinamicamente, então se eu troco Honda, ele traz para mim só motos da Honda. Se eu coloco Kawasaki, ele traz para mim só Kawasaki. Se eu coloco BMW, só BMW. E aqui, o que a gente quer? Nós queremos que ele retorne para a gente a receita. Então agora eu posso fazer um PROC-X. Vocês concordam comigo? Ó, igual a PROC-X. O que eu quero? Eu quero procurar essa marca. Aonde que eu vou procurar essa marca? Eu vou procurar esse modelo, na verdade, né? Vou procurar esse modelo aqui. E aí o que eu vou retornar? Isso aqui. Caso contrário, o que eu vou retornar? Nada. Simples assim. Agora que eu já tenho isso aqui dinâmico, ó, o que eu faço para arrastar para baixo? Eu vou travar esse intervalo com F4, porque ele vai se manter. Olha só.
Sempre eu vou procurar nessa mesma célula do B2 até o B16, então eu travo ela. E aqui também, ó, do E2 até o E16, eu travo ela apertando F4, colocando aqueles dois cifrões ali. Isso também é importantíssimo. Porque agora, olha só, eu posso arrastar para baixo. E aí, o que eu dou de dica para vocês? Arrasta mais para baixo, porque aqui só tem 3. Mas, se eu deixar só 3 e depois acrescentar um novo modelo de moto, a função filtro traz para mim aqui, e o PROC-X não vai funcionar. Então, já garanta que está puxando mais, tá? E na hora de você fazer o gráfico também, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma linha aqui, ó, acima. Inserir uma linha acima. Por quê? Para colocar o cabeçalho, ó. Vou chamar aqui, ó, modelo, e aqui eu vou chamar de receita. Não é isso que a função está me pedindo para eu criar um gráfico? E aí eu vou criar um gráfico assim, ó, já me antecipando que pode ter mais valores. Criar o gráfico é a coisa mais boba do mundo. Por isso que lá no meu curso eu sempre falo, fazer gráfico é simples. O difícil é você produzir os dados. O que a gente está fazendo nesse exercício é produzir dados. Fazer o gráfico, galera, ó, eu clico aqui, ó, inserir gráfico ou inserir, venho aqui e vai ter aqui gráfico. É a mesma coisa nos dois lugares. O próprio Google Planilhas ou o próprio Excel, ele já te sugere um modelo. Eu posso mudar o modelo? Posso. Ó, eu vou deixar esse, eu posso mudar o modelo. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Eu vou até deixar ele mais bonitinho, ó. Eu vou vir aqui, no estilo dele, cor de fundo eu vou colocar preto, tá? Bordas vermelhas. Vou deixar ele 3D. O texto aqui, ó, eu vou apagar, não precisa. Aqui tem os valores, ó. Eu vou deixar, vou mudar a cor, vou colocar branco, tá? Aqui embaixo tem mais valores, eu vou colocar branco também. Aqui também, ó, vamos colocar branco, que é o modelo, tá vendo só? E pronto, ó. Não tem mais nada, tá feito o gráfico que o exercício me pediu. Isso aqui é muito útil, ó. O que eu vou fazer agora? Vou deixar ele aqui do tamanho certo. Olha só, para ficar bonitão, ó. Aí você deixa do tamanho que você quer. E olha como é que ficou profissional. Ó, coloquei em Honda. E você poderia colocar aqui, né, retornando uma foto, por exemplo, das motos, da marca. Ia ser muito legal isso aqui. Você consegue fazer um painel gráfico dinâmico simplesmente com um PROC-V aqui ou um PROC-X, ó. Achou Honda? Traz uma foto da Honda. E olha que legal, galera, ó. Mudei para Yamaha, dinâmico, ó. Dinâmico. Ó os modelos aqui, ó. Olha os valores da Yamaha, BMW. Isso aqui, na hora que seu chefe vê isso aqui, galera, entende? Ele não quer saber como é que você fez isso, mas ele, quando vê o resultado, é impactante. Isso facilita a análise dele, facilita ele ver que você é um profissional de valor, tá? Então é por isso que esse teste aqui é o que há de melhor atualmente, tá, galera? E eu vou disponibilizar ele gratuitamente para vocês. E aqui é um bônus, tá? Isso aqui é uma aula, galera. Tá muito grande, mas isso aqui é uma verdadeira aula. O que eu estou ensinando para vocês aqui, eu tenho certeza que tem professores aí que vocês pagam caro que não ensina isso. E eu estou ensinando gratuitamente para você. Então, se você chegou até aqui, termina de assistir. Eu vou te dar uma dica extra, tá? Eu vou calcular automaticamente aqui agora a nota que a pessoa vai tirar. E assim que eu calcular a nota, eu vou terminar esse vídeo ensinando você a baixar essa planilha grátis no meu site, tá? Então fica comigo até o final, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aí, tá? Se você chegou até aqui e tá gostando desse conteúdo, quiser ser meu aluno, aproveita também, vou deixar um desconto especial nos links da descrição, tá? Faça sua matrícula, matrículas abertas, nós vamos aprender tudo o que a gente viu aqui de forma muito mais avançada e vamos além. No meu curso, além de dominar todas as fórmulas, você vai dominar automações. Você vai mandar e-mails automaticamente, vai aprender a interagir com o WhatsApp. Até um aplicativo semelhante ao Uber, eu crio dentro do Google Planilhas para incentivar a criatividade dos meus alunos. Então você vai aprender muito, você vai se tornar uma referência em Google Planilhas no meu curso. Dá uma olhada nas opções que a gente tem lá, o preço está incrível. Mas vamos voltar aqui. Isso aqui já é extra, tá? Isso aqui não faz parte do teste. Mas eu vou criar aqui embaixo uma fórmula para calcular a nota automaticamente. Veja que tem os 8 exercícios aqui. Você simplesmente vai vir aqui, ó, se você for um recrutador, ou se você quiser ver sua nota, né? Você vai selecionar quantos você acertou. Então, no exercício 1, por exemplo, ó, nós temos 3 atividades. Você vem aqui no resultado e marca que você acertou 3, tá vendo? Aqui está a pontuação máxima. O exercício 1 tem 3 atividades. Olha só, alguns exercícios têm 2 ou 3 atividades e outras só tem uma atividade. Somando tudo isso daqui, galera, dá 13 pontos. Como que a gente faz isso? Ó, eu vou chamar a função soma. E eu vou simplesmente somar tudo. Olha que legal. Então, nós nem usamos a função soma. Veja, esse teste é tão avançado que a função soma é tão básica que nós nem usamos ela. Mas ela está aqui, ela é útil também. Então, agora a gente pelo menos aprendeu ela também, né? Quem não sabe. Muita gente, eu tenho certeza que está assistindo, já conhece ela. Ela deu 13. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu já tenho a nota da pessoa. Eu vou fazer um se aqui agora, ó. Presta atenção, que legal, galera. Eu vou verificar, ó, se essa nota, tá? Se essa nota aqui, que ele já somou que deu 13, for
maior ou igual que 11, o que que eu considero? Eu considero que essa pessoa, ó, possui um nível muito alto. Por quê? Ninguém sabe tudo, galera. Eu sou professor e eu não sei tudo. Então, esse teste, ele tem um alto grau de dificuldade. É natural você não saber uma coisa ou outra. Então, uma pessoa que fez esse teste, que acertou pelo menos 11, ela pode ser considerada com alto nível. Até porque, se ela acertou 11, o que ela não acertou, e se ela precisar, ela tem condições de procurar e ela vai dar conta de fazer. Então, isso precisa ser levado em conta. Não é o perfeccionismo, né? É a capacidade de aprender também que a gente precisa levar em conta. Então, acertou 11 ou mais, essa pessoa, para mim, eu considero que ela tem um alto nível, tá? Então, você pode ter outros critérios, mas como você está assistindo, provavelmente você vai se basear pelo que eu acho, pela minha experiência, tá? Então, eu considero que essa pessoa está apta para trabalhar numa empresa que realmente precisa de pessoas que sabem dominar planilhas. Então, eu considero isso, tá? Possui um nível muito alto. Ponto e vírgula. Se não for maior ou igual que 11, aqui a gente vai usar um se e um i, porque agora eu vou precisar de dois critérios. O que eu vou verificar? Se essa soma, olha só, se essa soma, ela é ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui, ó. Se ela é ao mesmo tempo maior ou igual que 9, presta atenção. Se essa soma, ela é maior ou igual que 9 e se essa soma, ela é menor do que 11. Então, ela está entre 9 e 11. Se ela atender essas duas características, eu vou fechar o i ali, ó. Aí, eu considero que essa pessoa possui um nível bom. Possui um nível bom. Tá? Não é ótimo, mas também não é ruim. Ela tem um bom nível, ela é capaz de resolver problemas e com um pouco mais de estudos. Então, o que você tem que avaliar aqui? Essa pessoa sabe alguma coisa, ela não domina tudo, mas se ela tiver um incentivo, se ela tiver a possibilidade de estudar, ela vai conseguir melhorar muito e ela vai resolver grande parte dos problemas da sua empresa, sim. Então, é interessante, um nível interessante. Não é o melhor nível, mas é um nível interessante, tá? Então, agora a gente vai fazer um outro e último teste. Que seria, vou até copiar tudo aqui, ó. Vou copiar tudo e vou colar aqui, ó. Que aqui é o seguinte, se essa pessoa, olha só, se ela tem um nível maior ou igual do que 7, tá? Maior ou igual do que 7 e menor do que 9. Então, se ela tiver 7 ou 8, ela possui, aqui, ó, o que ela possui? Possui um nível regular, tá? Galera, muita gente que tem Excel avançado no currículo não vai chegar nem no nível regular aqui. Então eu aconselho sim, se você é recrutador, você aplicar esse tipo de teste, tá? E por fim, se não atender nada daquilo ali, eu vou verificar se a soma, vou até fechar aqui, ó, vou verificar, por último, eu vou verificar se a soma, ó, se a soma dessas notas todas é menor do que 7. Porque se for menor do que 7, olha só, se isso tudo aqui, se essa soma for menor do que 7, essa pessoa, olha o texto que eu vou colocar, ela possui um nível muito baixo, tá? Muito baixo. E aqui eu nem vou entrar no mérito. Menos da metade, galera, é complicado. Nem vale a pena ficar analisando muito. Né? É uma pessoa que não sabe, não domina planilhas. Então, se você precisa de resolver problemas, essa pessoa não vai dar conta. Se você tem esse nível, você precisa estudar. Se quiser fazer meu curso, eu já fiz um anúncio aí um pouco antes, né? Eu estou disponível para ser seu professor, faça com outra pessoa. Mas se você acertou menos da metade, você está num nível muito ruim. Lembrando, quem tem um nível alto, galera, tá? Para alguns cargos de análise de dados, não é suficiente ter um nível alto. Por quê? Aqui a gente só usou fórmulas. Lá no meu curso, vocês vão aprender também a usar raciocínio lógico para resolver problemas por códigos, tá? Vou clicar de novo aqui para a gente analisar. Eu já dei uns tabs aqui também para mudar de linha, tá vendo? Ó? Então, o primeiro critério que a gente fez, olha que fórmula grande, porém simples de fazer e muito poderosa. Ela está trazendo um resultado para a gente, ó. Possui um nível alto, muito alto, se for maior ou igual que 11, um nível bom, se for entre 9, olha só, se for maior ou igual que 9, tá? Se for maior ou igual que 7, possui um nível regular,
e possui um nível muito baixo se for menor do que 9. Então, eu simplifiquei a fórmula, tá? Eu mostrei ela para vocês em detalhe, colocando um si e um i, tá? É o recomendado a fazer a fórmula completa. Porém, nesse caso específico aqui, tá? Nessa ordem, porque do jeito que eu tinha feito antes, independe da ordem. Nessa ordem, como eu estou verificando do maior para o menor, tá? Se ele não cair nenhum, aí ele vai para o próximo. Então não preciso colocar uma condição dupla. Olha que interessante, olha a maldade. Galera, o que vocês estão aprendendo aqui, nem mesmo professores pagos te ensinam. Eles não te ensinam a pensar. Então, em determinados momentos, por que eu uso um si e um i? Por que aqui eu pude tirar o i e colocar só um si? Por conta da ordem. Então, do jeito que eu fiz aqui, lembre, tem uma hierarquia aqui. A primeira coisa que ele está verificando é se é maior ou igual que 11. Ele só vai entrar no segundo caso se não for maior ou igual que 11. Então, desse jeito aqui, olha que legal, olha a maldade. É por isso que às vezes você olha duas fórmulas muito parecidas e uma funciona e a outra não. O que é que te falta? Experiência, poder analítico. Esse tipo de coisa você só aprende com o tempo, fazendo, testando. É por isso que no meu curso a gente faz de novo, de um jeito, de outro, porque é com o tempo mesmo, é fazendo, é na prática. Para finalizar, eu te prometo, olha só o que eu te prometo, ensinar você a pensar como eu penso no meu curso. Eu não te prometo ensinar tudo. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, eu não tenho como te prometer isso. Mas eu te prometo que se você fizer meu curso, você não vai se arrepender, porque todo o meu conhecimento vai ser passado de uma forma organizada para você. Beleza? E para finalizar, se você quiser baixar essa planilha, tá? Ela vai ser, olha só, vou colocar um número dela, eu não sei exatamente qual o número, mas é acima de 145. Isso por quê? Porque todas as planilhas numeradas estão grátis no meu site. Então você vai vir aqui e vai digitar programaçãoemexcel.com.br. E aqui, ó, planilhas para praticar o aprendizado. Você clica aqui, você clica, olha só, preenche seus dados, né, nome, e-mail, e vai aparecer a lista completa das planilhas. Desce até mais para o final e observa que ela vai ser a 146, 147, por aí, beleza? E aí o que você faz? Você vai clicar, ela vai estar escrito somente ver. Você precisa salvar uma cópia dela no seu Google Drive. Você vai clicar em arquivo, você vai clicar em fazer uma cópia, e aí olha só o que vai fazer, abre essa caixinha, você pode até mudar o nome, e aí vai salvar para você, olha, dentro do seu Drive, beleza? Você faz uma cópia, olha que legal, a partir daí você pode fechar a minha e você vai ficar com a sua, beleza? Terminando esse vídeo, já olho, já numero lá e já disponibilizo para vocês, beleza? Dá uma olhadinha no meu curso com carinho, eu acho que eu posso te ajudar, tá? E se você precisa se recolocar no mercado, ter uma colocação melhor no mercado, automatizar a sua empresa para ter melhores resultados, dá uma olhada no meu curso, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Forte abraço, obrigado, e deixa nos comentários para mim também qual foi seu nível, se você fez esse teste aí comigo, o que você achou?